Que a paz e a esperança do Cristo pairem em nossos corações, para que nós possamos, nesse momento em que iremos refletir sobre tema tão forte, eu digo assim, tão interessante e, sobretudo, necessário no nosso cotidiano, que nós possamos fazê-lo com a galhardia que a espiritualidade espera que nós façamos, para que saiamos daqui melhor do que aqui chegamos. Quando nós fomos concitados a refletir sobre o tema fé, o poder da fé, a força da fé, nós não podemos deixar de nos colocar como ator principal desse aprendizado. Por que não podemos nos deixar fora desse contexto? Porque todos nós, trilhamos por caminhos que vêm constantemente nos testar neste aspecto. A partir do momento em que nós nos conscientizamos que a divindade paira sobre nós, que há um ser maior que vela por todos nós temos que entender um pouquinho da nossa crença e, sobretudo, saber como estamos vivenciando esses ensinamentos que nós buscamos apreender durante as nossas palestras, durante os nossos estudos, seja no centro espírita, seja na igreja, onde quer que nós estejamos buscando consolo para as nossas dores e até mesmo onde nós procuramos agradecer de tudo aquilo que nós recebemos. Mas como nós estamos falando em doutrina dos espíritos, estamos numa casa espírita, nós fomos buscar subsídios para esse nosso bate-papo lá no capítulo 19 do Evangelho, nos seus itens 1 a 5, onde Jesus nos fala da cura daquele garoto lunático, né, que por ele fora curado. Se vocês se lembram, e aqueles que não sabem, essa criança conta aos discípulos que, quando foram buscados pelos seus familiares, não tiveram condições de curá-lo, como Jesus vinha processando curas àquela ocasião, quando buscado para esse fim. E quando eles dizem a Jesus da sua intranquilidade, não é? E da sua decepção por não ter alcançado o mesmo feito que Jesus alcançava, Jesus dizia a eles que era por causa da incredulidade, que estava faltando fé para que pudessem, então, processar a cura que eles tanto ansiavam. Foi aí que Jesus disse aquela máxima que todos nós conhecemos, que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos à montanha para transportar-se daqui para ali, não é? E nós vemos que o quanto é difícil seguir esse exemplo de Jesus, ou mesmo ter a compreensão do tamanho dessa fé que ele estava nos concitando a possuir, a ter. Então, nós sabemos também que o grão de mostarda, diante do exemplo dado por Jesus, é o menor grão que existe, é a menor semente que existe. Isso significa que não é necessário uma fé muito grande para transportar uma montanha. Por quê? As montanhas que Jesus se referia são as nossas dificuldades, são as nossas tribulações, são todas aquelas intranquilidades que nós suportamos, independente da nossa condição social, independente do local em que nós estamos postados, independente das nossas relações, né, daqueles com os quais nós convivemos. Então, a fé que Jesus nos fala é aquela que é capaz de vencer estes obstáculos. É a fé robusta que nos dá perseverança, é a fé que nos dá energia para seguir em direção aos nossos objetivos
com confiança, sejam eles quais foram, e não nos importando o tempo que se levará para que nós possamos alcançá-lo, né? Os exemplos dessa fé, elas estão no Evangelho, quando Jesus nos fala das curas, né? Quando ele nos fala daqueles exemplos que estão transcritos através das citações dos paralíticos, dos cegos, dos leprosos, que estão inseridos ali no Evangelho, que nós conhecemos, quando ele fala da mulher que vertia sangue há muito tempo, quando ele fala da sogra de Pedro. Então, há inúmeros exemplos no Evangelho que vêm nos concitar a uma reflexão sobre a fé que nós temos, a fé que nós carregamos, a fé que nós já suportamos em nós. E em todas essas citações de Jesus, em todas aquelas curas processadas, uma frase era sempre presente, né? Saía dos lábios de Jesus, dizendo: a tua fé te curou. Em nenhum momento ele se colocou como o ator principal daquele processo. Ele, ao contrário, ele nos mostrou que nós somos atores principais em todas as peças que vivenciamos nessa estrada de aprendizado, nessa estrada de crescimento. Então, quando Jesus dizia, a tua fé te curou, ele estava mostrando que a fé do doente, daquele que estava buscando, atraía para si os fluidos benéficos, atraía para si aqueles fluidos que emanavam de mais alto e que também emanavam de Jesus, da figura de Jesus, da pessoa de Jesus, fazendo com que aquele que estava buscando se sentisse, então, apaziguado, se sentisse, então, em condições melhores. Mas naquela época também, e a gente diz que ainda hoje, nós não acreditamos muito em nós mesmos. Os apóstolos naquela época não acreditavam que eram capazes de fazer o que Jesus fazia. E nós hoje também não acreditamos que podemos fazer o que os apóstolos faziam. Né? Nós nem chegamos lá a dizer que não conseguimos fazer o que Jesus fazia, porque nós sabemos que estamos num planeta de provas e expiações, estamos em aprendizado, em despertar, e que temos uma longa caminhada aí, né, de crescimento para alcançarmos até o entendimento daquilo que Jesus nos deixou. Mas os apóstolos que conviveram com Jesus já faziam muito, mas mesmo assim eles não acreditavam que era possível avançar, que era possível fazer mais. Mas, quando aconteceu o fato do Pentecoste, eles entenderam, e nós hoje também, quando refletimos, quando buscamos esse conhecimento, passamos a perceber o real significado daquelas palavras de Jesus, né? E quando nós entendemos o real significado dessas palavras, dos ensinamentos de Jesus, nós vamos abraçando a nossa missão. Nós vamos, então, entendendo que a nossa missão, que nos aguarda, né, por todo o sempre, porque todos nós temos um compromisso para com a estrada, nós temos um compromisso para com a vida, e nós vamos percebendo, então, que quando nós abraçamos esse compromisso com responsabilidade e com consciência, nós vamos nos sentindo mais fortalecidos para avançar, embora todas as dificuldades que muitas vezes interpõem na nossa estrada. Nós duvidamos de nós mesmos, mas nós somos constantemente assistidos por Deus. Todas as vezes que nós elevamos os nossos pensamentos a Deus, e com sinceridade, e nos despindo diante de Deus, nós somos capazes e estamos aptos a perceber uma orientação que vem de mais alto, porque quando nós nos colocamos na condição de dúvida ainda, é porque a nossa fé ainda não se consolidou em nós mesmos. E esse é o convite que nós fazemos e que devemos constantemente
observar em nós se nós estamos consolidando a nossa fé naquilo que nós acreditamos, naqueles objetivos que nós elencamos para a nossa existência. Porque para que a fé crie raízes em nós, é necessário que nós trabalhemos, e trabalhemos muito, e trabalhemos firme. Nós precisamos regar a semente da fé todos os dias, para que ela cresça forte através da prática do bem, através das leis do amor que foram preconizadas por Jesus. Não tem como exercitar a fé se não observarmos estas leis que foram preconizadas por Jesus. Quando nós temos fé, nós somos capazes de suportar tudo. Nós suportamos os preconceitos, nós suportamos o egoísmo, nós suportamos as dificuldades, nós suportamos até mesmo aquele fanatismo que muitas vezes nos leva, nos conduz a uma fé cega. Então, somos felizes quando nós dizemos que temos fé. Somos felizes porque nós sabemos, porque nós acreditamos, nós sabemos que a fé cega nos conduz a um fanatismo, portanto, nós já não mais exercitamos e buscamos não exercitar a fé cega. Nós vamos tendo aquela fé que a doutrina nos ensina e que Jesus nos concitou também, que é a fé raciocinada. Porque a fé raciocinada é a única capaz de nos fazer resistir aos nossos vícios, vícios que nos prejudicam, vícios que nos retardam, que façam que nós fujamos das nossas paixões, das ilusões também da vida material. Que muitas vezes nós dizemos que não somos materialistas porque nós frequentamos a igreja, porque nós frequentamos o centro, porque nós vamos ao templo, porque nós acreditamos em Deus. Mas não ser materialista não é apenas frequentar a igreja, o templo, o centro. Não ser materialista é ser desapegado dos bens materiais. Porque mesmo que frequentemos, não é, as casas de orações, mas se formos apegados aos bens materiais, nós somos criaturas materialistas. E desprender, não é, dessa condição materialista, não é muito fácil, não. Porque nós ainda somos movidos pelas soluções imediatas, não é? Nós buscamos o imediatismo das nossas necessidades. E muitas vezes isso está envolto nessa condição material, porque se eu tenho fome, eu quero o alimento, se me falta o dinheiro, eu quero o dinheiro, não é? E muitas vezes nós não sabemos nem administrar esse bem material que nos é dado como empréstimo para que nós possamos trilhar a nossa estrada com um pouco mais de comodidade, um pouco mais de facilidade. E nós sabemos que faz parte, não é, da condição do homem perfeito, do homem de bem, esse desprendimento. Porque tudo que nos chega sem o trabalho, sem o nosso esforço, também vai-se com muita facilidade, perde-se com muita facilidade. Né? Se nós pudéssemos aqui trazer um exemplo, nós traríamos aí de inúmeras pessoas que às vezes têm acesso a um montante de dinheiro muito grande e logo mais ele perde tudo, né? Como muitos aí que já ganharam na loteria e hoje estão mais endividados do que estavam quando ganharam na loteria e que precisavam daquela moeda. Então, nós precisamos conquistar aquele bem que nós não iremos perder, aquele bem que irá permanecer conosco. E quando nós acreditamos que nós podemos e que nós, então, evitamos todos os nossos esforços para que nós possamos alcançar,
com certeza permanecerá conosco e fará com que nós nos movimentemos em direção à luz com muito mais confiança, com muito mais esperança. Porque, como dissemos anteriormente, as paixões, as ilusões, né, da vida material são as montanhas que barram o nosso caminho e que nós precisamos transpor para progredir e nos tornarmos melhores, pessoas melhores, crescidas, evoluídas. Portanto, nós podemos definir fé como sinônimo de confiança. Ter fé é confiar em Deus, é ter esperança em dias melhores. Então, nós confiamos em Deus plenamente. Nós temos essa esperança em dias melhores e trabalhamos para que esse dia chegue, ou nós ficamos aqui acomodados. Eu acredito em Deus, a seu tempo tudo será provido. Né? Porque muitas vezes também nós nos colocamos nessa condição de espectadores ou de espera, sem o menor esforço da nossa parte, para que tudo à nossa volta e em nós possa transformar-se em função daquilo que nós acreditamos. Assim, a fé sincera, ela com certeza, ela nos propicia a paciência necessária para suportar tudo, absolutamente tudo. E quando nós expressamos calma diante das nossas dificuldades, não é, ou diante das dificuldades de outrem, não é que nós estamos ignorando a situação do nosso irmão, ou estamos sendo indiferentes à nossa própria situação. Mas a calma que nós conseguimos expressar quando nós nos dizemos portadores de fé, ela traduz essa confiança que nós já falamos, porque quando nós expressamos desespero na nossa estrada, nós estamos, sim, dando uma prova de fraqueza, dando uma prova de dúvida em nós mesmos e, sobretudo, nós estamos duvidando de Deus. Porque quando nós acreditamos em Deus, nós realmente percorremos a nossa estrada com muita confiança, sem deixar que o desespero estabeleça, que o desespero tome conta, né, daquele nosso momento. Principalmente quando nós somos alcançados com a doença do corpo físico, né? Quando nós estamos aflitos e angustiados com inúmeros acontecimentos na nossa estrada. Recentemente, eu tive a oportunidade até mesmo de testar essa minha fé, passando por um momento de saúde muito difícil, do qual ainda estou em processo de recuperação, graças a Deus. E eu tive a oportunidade, então, passar daquele primeiro momento, porque o primeiro momento é sempre impactante na nossa vida, seja qual for a nossa situação, né? Mas passado o primeiro momento, diante da nossa crença, de todo o nosso aprendizado, né? De toda a nossa busca para preencher um vazio que nos vai na alma, essa calma se expressou com muita facilidade. E a calma faz com que nós nos sintamos revitalizados e percebamos, não é, a solução que está se mostrando para aquela nossa dificuldade. Então, o nosso caminho passa a ser percorrido com muito mais harmonia, né, com muito mais equilíbrio. Todas as vezes que nós nos deixamos levar pelo desespero, expressando essa falta de confiança, essa falta de fé, não é? Tudo torna-se muito mais difícil. Não é que nós não iremos alcançar aquele nosso objetivo, mas será por um caminho muito mais tortuoso, muito mais apreensivo. E eu estava comentando com a Analice agora há pouco que quando nós Quando nos acontece alguma coisa, quando somos alcançados por uma dificuldade, e nós nos questionamos se nós fomos atentos, se nós observamos, se nós buscamos fazer tudo da forma correta, oferecendo o melhor de nós em cada uma das nossas ações,
mais ainda nós temos que expressar essa confiança em Deus, porque o que está nos acontecendo é consequência da lei de causa e efeito, seja nessa jornada presente, não é? Porque a lei de causa e efeito, ela não se traduz e não se mostra apenas com suas consequências pelas estradas anteriores, mas pela estrada presente também, e isso, então, faz com que nós sejamos, não é, criaturas mais conscientes do seu compromisso e da sua responsabilidade para com tudo que nos acontece. Então, a fé, ela nos concita e nos solicita uma outra virtude. A fé nos solicita também uma gama de humildade, porque fé e humildade devem andar de mãos dadas. Aquele que tem fé, ele se coloca nas mãos de Deus, sem questionar, e espera pacientemente que tudo o que não depende de nós mesmos se resolva. Então, nós colocamos na mão de Deus. Agora, muitas vezes a gente coloca na mão de Deus e ficamos aqui trabalhando contra, porque nós temos pressa. Nós não temos, né, a tranquilidade para aguardar. O nosso tempo é sempre curto, né, dentro daquele imediatismo também que nós colocamos. E esse poder da fé, gente, ele também levou, né, grandes cientistas a grandes descobertas importantíssimas para a humanidade, apesar da descrença de muitos, porque nós sabemos que muitas vezes os nossos cientistas, os nossos médicos, eles se dizem, né, ateus, eles se dizem não acreditar numa força superior, acreditam apenas e única e exclusivamente na solução que o seu experimento científico lhe mostra. Mas alguns, não é, conseguiram, dentro dessa consciência de fé, encontrar grandes soluções para nós, enquanto em trajetória aqui no planeta Terra, quando nós, então, somos imunizados, podemos assim dizer, de várias doenças, né, que antes eram mortais e impactantes no nosso caminho. Então, hoje, esse poder da fé em Deus é dado a todos nós. Todos nós somos e podemos ser detentores desse poder, não é? Porque todos nós somos iguais. Nós não somos distinguidos pela divindade porque somos mais bonitos ou mais gordinhos, ou temos o status A ou B, ou porque chegamos primeiro. Não. A Deus nos dá, dentro daquilo que nós merecemos, fazemos jus e, sobretudo, dentro daquilo que é importante para o nosso aprendizado no momento em que nós estamos experimentando todo este caminho que, com certeza, nos leva em escala ascendente em direção à luz. Então, a confiança em Deus, em suas leis, né, soberanas de amor, de justiça, nos torna pessoas calmas, nos torna pessoas seguras, de que nada devemos temer, nos faz, já dissemos, suportar com paciência todos os males que nos afligem. E quer coisa melhor do que isso, a gente suportar os males que nos afligem, na certeza que se Deus é por nós, nada e ninguém é contra nós. Basta que nós acreditemos, que nós confiemos, que nós façamos a nossa parte, que nós chegaremos a essa calma, nós chegaremos a essa tranquilidade e com certeza nos sentiremos curados, porque poderemos trazer para nós aquela frase de Jesus: a tua fé te curou. Porque a nossa fé, eu afirmo para vocês e reafirmo para vocês, e a Analice sabe disso, a minha fé me permitiu e me permite estar aqui hoje diante de vocês. Para a nossa caminhada, nós precisamos, sim, ter muita fé.
essa fé que transporta as montanhas, que nos faz criaturas novas, renascidas, né? E quando Jesus diz que transporta essa montanha daqui para acolá, ele só usou dessa linguagem para mostrar o quão poderoso é essa virtude, é esse sentimento, a verdadeira fé, a fé que transporta as montanhas. E eu pergunto a vocês, vocês acreditam? Vocês têm fé? Vocês sabem que ter fé é ter fidelidade? É ser fiel às crenças que carregamos? Porque é necessário que nós tenhamos essa fidelidade para com a nossa crença. Porque não adianta nada nós estudarmos a doutrina dos Espíritos, conhecer o Evangelho e ficarmos apenas na letra, no intelecto. É necessário nós vivenciarmos cada um desses ensinamentos que já conseguimos apreender. E se todos nós acreditamos e cremos que os ensinos de Jesus são praticados no nosso dia a dia, nós também podemos afirmar que nós nos transformamos em todos os momentos da nossa jornada. A cada passo que damos, nós nos tornamos melhores, maiores, mais higienizados, mais conscientes da nossa fé raciocinada, mais conscientes da nossa condição de utilidade. Nós sabemos de onde viemos, para onde estamos indo e o que nós estamos fazendo aqui. Porque a fé, ela é inata também a todos nós. Nós nascemos com esse germe da fé, todos nós. E essa fé, ela é desenvolvida, muitas vezes, como tudo na nossa vida, nesse momento de evolução que nós estamos vivenciando, é sempre através do sofrimento. O sofrimento ainda é aquele agulhão que vem nos cutucar, que vem nos alfinetar, para que nós possamos refletir, para que nós possamos, então, mudar a nossa rota, mudar o nosso rumo, né? Então, o sofrimento também faz com que a fé seja desenvolvida. E as provas, elas são diárias, dentro do nosso lar, no local de trabalho, no templo que frequentamos, onde quer que nós nos encontremos, até mesmo no silêncio, né, que nós carregamos em nós mesmos. Então, nós devemos ter fé para conosco. Nós devemos ter fé em Deus, porque Deus nos confiou um trabalho. E se Ele nos confiou um trabalho, é porque nós temos condições e capacidade para tal. Mas é muito importante o reconhecimento da necessidade de ter humildade. Não vamos pensar, só porque Deus nos confiou algo, nada poderá nos impedir de realizar. Porque nós é quem nos impedimos de realizar aquilo que precisamos, né? Nós devemos estar sempre vigilantes, olhando o nosso caminhar, para que não nos desviemos. Não vamos mais pegar atalhos, nós não precisamos dos atalhos. Nós podemos ir em caminho reto, mesmo que tenhamos que ultrapassar ali uma dificuldade, mesmo que tenhamos ali um obstáculo, para que nós possamos, então, observar como é que nós estamos e como é que nós iremos fazer para que consigamos ultrapassá-lo. Porque a dor faz com que nós paremos e olhemos para dentro de nós mesmos. A dor é grande fiadora, não é, da nossa saúde total. Porque nós vamos entender o porquê de nos encontrarmos doentes. Porque nós não temos doenças, nós somos espíritos doentes que somatizam no seu corpo físico aquela mazela que chamamos de doença.
não é? Então, não vamos pegar atalhos, não vamos nos desviar. E o Espiritismo nos ensina que nós devemos ter essa fé, sim, raciocinada. Nós devemos questionar, nós devemos usar a razão. Se acreditamos em algo, devemos saber o porquê acreditamos. Não podemos simplesmente acreditar. Temos que saber o porquê de estarmos acreditando. E, com certeza, nesse momento, nós saberemos, então, como fazer para que a nossa fé possa transportar a nossa montanha daqui para colar. Quizá nós consigamos fazer isso bem rapidinho, né? Para que sejamos realmente espíritos vencedores e comprometidos com a nossa própria felicidade, com a nossa própria alegria. Que Deus nos ajude e que Jesus permaneça conosco hoje e sempre.